Boa noite a todos e a todas. Saudações freirianas. Sou a professora Boa noite a todos e a todas. Saudações Camila Lima Coimbra, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Berlândia. Estamos aqui no projeto FACED Presente, criado para o enfrentamento desse momento de pandemia, com o objetivo de aproximar docentes e discentes a partir de temáticas importantes para a educação. E hoje, no dia 11 de agosto, com a 5ª live da série Paulo Freire vai à Universidade, nós temos como convidado o professor Walter Kohan, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Gostaria de informar que será disponibilizado o formulário para registro de participação e posterior emissão de certificado. Então, inscreva-se e divulgue o nosso canal da FACED Presente, dê o seu like e não se esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações das nossas próximas atividades. Quem já acompanha a série Paulo Freire vai à Universidade sabe, mas é importante contar novamente que essa iniciativa, ela surge da criação da disciplina Princípios Éticos Freirianos, pelo Núcleo de Didática da Faculdade de Educação, uma disciplina optativa para os cursos de licenciatura, importante processo iniciado em 2016, e a partir daí temos sido provocadas, eu e a professora Diva Souza Silva, a criar outras possibilidades para a continuidade dessa discussão freiriana nas praxes educativas. Assim, eu, Gabriel Fajardo e Leonardo Gedraide criamos essa série com a intenção de mobilizar a universidade para a atualidade do estudo do Paulo Freire para a educação brasileira. É nossa intenção também criar, a partir dessa série de lives que finalizamos hoje, pelo menos a primeira temporada, o nosso círculo de estudos e pesquisas freirianos na universidade. Então, quem tiver desejo, vontade de participar do nosso círculo, conheça o nosso Instagram, @cepfreirianos, e preencha o formulário de intenção de participação no nosso círculo de estudos. Essas ações todas, a série, o círculo, elas estão organizadas em um projeto de extensão, que nós denominamos de Inéditos Viáveis na Formação de Professor e Professora. Gostaria de fazer 2 convites iniciais. O primeiro, para que vocês conheçam e participem da campanha do Instituto Paulo Freire, #PauloFreireSim, que visa a construção do centenário do Paulo Freire no ano que vem, 2021. Então, quem não conhece, participe, conheça, divulgue. E, além disso, também, que foi fruto também de participação na nossa série, o Memorial Virtual Paulo Freire, especialmente para quem pesquisa e estuda Paulo Freire, é um bom canal de informação, de conhecimento sobre isso. Como eu já disse, essa série Paulo Freire, ela foi composta de 5 lives. Na primeira live, nós tivemos a professora Nime Spigolon, professora da Unicamp. Na segunda, nós tivemos a professora Ana Cavalcante, que é líder do grupo de estudos e pesquisas em Paulo Freire do Centro Universitário Newton Paiva, de Belo Horizonte. Ela trouxe Bruno e Fernanda, que também são do grupo e participaram junto conosco. A terceira live foi o lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire, em que a gente teve a participação do professor Anderson Alencar, que é da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, e representando o Instituto Paulo Freire, o professor Moacir Gadotti e a professora Ângela Bis Antunes. São pessoas que estão conosco também nessa parceria da série, que eu aproveito para agradecer a todos e todas que vieram até aqui conosco. E a quarta foi a professora Mônica Lopes Folena Araújo, da Universidade Federal de Pernambuco, que coordena a Cátedra Paulo Freire dessa universidade, que fizemos a semana passada. Hoje chegamos à nossa última, 5ª live dessa série, né, pelo menos na primeira temporada, com o professor Walter Kohan, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a temática do seu livro, Paulo Freire, Mais do que Nunca. Gostaria um pouco de contextualizar até a forma como o professor Walter chega até a essa série
Paulo Freire vai à universidade, porque em tempos de tanta polarização, sectarismo, negacionismo, autoritarismo, o professor chega para falar um pouco desse seu livro, Paulo Freire Mais do que Nunca, uma biografia filosófica, e eu gostaria de compartilhar com vocês que eu fiz a leitura do livro em um momento, vamos dizer, talvez aí complexo da vida humana, em que tinha o meu pai hospitalizado e que o livro foi o meu companheiro durante esse tempo, e eu encontrei no livro um escritor sério, rigoroso e ao mesmo tempo respeitoso. A categoria dialogicidade freiriana, para mim, está materializada no livro do professor Walter. Eu sei que ele não se atreve a escrever poesia, mas eu li o livro como um livro que provoca, que instiga, que recupera, que anuncia uma leitura ancorada em um saber necessário à prática educativa na pedagogia da autonomia, que é o ensinar exige a corporificação da palavra pelo exemplo. Com esse breve anúncio do que é o livro do professor Walter, eu o apresento, e atendendo a um pedido dele, de que a gente não ficasse com as nossas definições acadêmicas. Então, ele é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, escreveu este livro, além de outros tantos, né, tem que dizer, mas este é o que faz com que a presença dele seja fundamental e importante, e que por isso foi escolhido para encerrar essa nossa série, trazendo um olhar de um estudioso e de uma pessoa que conseguiu, no seu livro, trazer as categorias freirianas pelas quais eu tenho tanto apreço e penso que são importantes para a gente discutir o Paulo Freire na atualidade. Então, Walter, mais uma vez eu quero iniciar agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Também confesso que quando eu recebi seu aceite, eu fiquei mais empolgada do que qualquer freiriana, pelo respeito, como eu já disse, pela leitura que fiz da sua escrita. E eu quero começar dizendo um pouco que e você mesmo diz isso, né, que quando você faz a sua leitura freiriana, que a obra do Freire, a sua obra também está a sua vida, e eu começo perguntando um pouco para você, Walter, como foi a sua infância? Qual a sua primeira lembrança? Como que foi que você descobriu o educador em você, né? Como que essas referências, a partir desta fala sua mesmo, de que a obra também é a nossa vida, você traz essas referências da infância? Muito bem-vindo e muito obrigada. Te agradeço muito, Camila. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite também a Thaís, que está traduzindo, e a Rogério, que está nos assistindo tecnicamente, e a todas os participantes e participantes. Te agradeço muito a generosidade de tua leitura. Te agradeço também a pergunta pela infância, porque eu penso que a infância tem sido, digamos, minha preocupação principal e o caminho para eu chegar a Paulo Freire, que é uma questão um pouco singular, diferente, estranha, poderíamos dizer, porque Paulo Freire, de fato, não tem se ocupado da infância cronológica. Em geral, as pessoas estudam Paulo Freire em relação com a educação de jovens e adultos, a educação popular, a educação do campo. Então, as pessoas que estudam a infância não se sentem tão próximas de Paulo Freire, ou não têm uma conexão tão forte. E talvez esse seja um aspecto mais especial da minha aproximação com Paulo Freire. E já que tu me pedes, eu vou me apresentar com duas imagens da infância, duas imagens
Da minha infância de Paulo Freire, que talvez, embora não pareça, tenhamos alguma coisa em comum. Então, eu vou colocar aqui 2 fotografias. Olha, esse sou eu. Que eu não sei quanto tempo aí, mas eu devo ter aí um pouquinho menos de um ano em Buenos Aires, que eu nasci em Buenos Aires. Olha, esse, não sei como chama essa coisa que eu tenho aqui na vermelha, moño, em espanhol. Mas eu gosto da expressão de meu olhar, que é um olhar que olha para cima, que olha assim como se fosse assim para um outro mundo. A boca aberta, um pouco sorridente, as mãos e os pés me dão uma imagem de uma certa inquietude, de um certo movimento, e eu vejo isso também na figura de Paulo Freire. Agora, peraí que eu preciso sair daqui e não estou podendo sair. Como que eu faço para mostrar a do Paulo Freire? Peraí. Agora, peraí. Agora parece que ele que saiu. Professor Walter. Nós vamos esperar um pouquinho, pessoal. E aí, enquanto ele volta, eu continuo com os recados importantes para quem está aí já conosco, né? Uma boa noite a todos e todas. Lembrando que esta live é a última da série Paulo Freire vai à Universidade, pelo menos na primeira temporada. Que é importante que quem tem participado e está aí nos assistindo nesse momento e posteriormente também, que tenha vontade de participar do nosso Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, que nós vamos inaugurar aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que conheça o nosso Instagram, @CEPFreirianos, que lá nós colocamos um formulário para quem tem intenção de continuar estudando Paulo Freire, de participar desse nosso Círculo de Estudos e Pesquisas, preencha esse formulário e a gente vai entrar em contato para a gente iniciar o nosso trabalho aí, que a partir desta série, a gente teve a oportunidade de divulgar, né, de compartilhar com as pessoas que têm interesse em estudar o Paulo Freire. Então, quem tiver esse desejo, quem tiver as condições neste momento, inclusive, né, e que quiser participar, busque lá no nosso Instagram e preencha o nosso formulário de intenção. Aqui também, só para a gente já ir dando os informes, enquanto a gente espera o professor Walter voltar. A série, ao longo das 5 lives, a gente disponibilizou um certificado de participação, um formulário de participação para a emissão do certificado, e nós faremos isso no nosso sistema aqui da universidade, o sistema de extensão. Olá, Walter. Oi, tudo bom? Voltamos, que bom. Computador, desculpa. Sem problemas. Essa agora é a nossa rotina, é a nossa praxis educativa a partir desses novos meios. Então, eu estava dando os recadinhos que sempre são importantes também para as pessoas se sentirem claro, mais informadas. Então, a palavra volta para você. Eu tenho medo de ir para a foto de Paulo Freire, que aconteça a mesma coisa. Acho que eu vou deixar eu vou pegar, na verdade, vou fazer uma coisa. Vou pegar o livro, que a fotografia do Paulo Freire está no livro, e eu vou colocar ela na câmera, para que não corramos o risco. Aqui é o Paulo Freire com um aninho. Deixa eu ver, aqui. Isso, olha. Olha a Camila, que bonitinho. E ele tem, embora... Aí, olha, 2 Paulo Freire. E ele tem... Eu vejo uma certa semelhança no olhar, assim, para
no olhar para cima, olhando para um outro mundo, as mãozinhas, os pezinhos. Eu não tenho muitas lembranças da minha infância, vou te falar a verdade. Assim, é uma infância que, a diferença de Paulo Freire, que ele fala muito de sua infância permanentemente, como com lembranças muito vivas. A infância é um momento que eu lembro muito pouco, assim, são flashes, assim, coisas muito... minhas lembranças só começam assim na adolescência. Teve um momento muito marcante, que foi a morte de meu pai, quando eu tinha uns 12 anos. E eu tenho muito poucas imagens anteriores à morte de meu pai, assim, flashes apenas. E é só depois que eu lembro mais coisas. E essa fotografia é uma das primeiras que eu tenho, e algumas outras que outro dia eu te mostro. Ok. Interessante mesmo, parece que até a idade das duas fotos é bem semelhante, né? Próximo. Próxima, Então, eu vou te fazer outra pergunta, né? Trazendo um pouco a fala de uma entrevista sua, em que você fala que, e devo dizer que não é uma obra para defender Paulo Freire ou para louvar seu pensamento. É um livro para pensar junto. E aí eu te pergunto, como que foi pensar junto com Paulo Freire? Foi muito bom e ao mesmo tempo foi difícil, porque Paulo Freire está no meio de uma polêmica que não ajuda para pensar, porque ele ora é criticado de uma forma muito injusta, muito denostado, com ódio, ou seja, é muito desqualificado, sem ser lido, é simplesmente desqualificado, sem realmente ser entendido, sem ser discutido. Ou então também, muitas vezes, ele é tão amado, tão idolatrado, que também dificulta o pensamento. Então, nessas duas posições, embora o efeito seja oposto, o resultado, em algum sentido, coincide, em que não há um efeito de pensamento. E Paulo Freire insistia muito, né, que naquilo de que, se querem continuar minha obra, ou se querem ser freirianos, não me reproduzam ou não me repitam, senão que dialoguem ou pensem criticamente, me considerem um interlocutor e não reproduzam meu pensamento. Então, foi um desafio muito grande, também porque se escreve muita coisa sobre Paulo Freire. Eu coloco alguns dados aí no livro da imensa quantidade, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, de trabalhos acadêmicos e não acadêmicos que se escrevem continuamente sobre Paulo Freire nas mais diversas áreas e nos mais diversos registros, porque tem estudos na área da filosofia, na área da pedagogia, nas ciências sociais, nas ciências da saúde, na antropologia, na comunicação. Então, e nas mais diversas línguas. Paulo Freire está traduzido a muitas línguas, e eu posso te contar algumas anedotas. Por exemplo, eu escrevi o livro na cidade de Vancouver. Eu fiz um pós-doutorado na Universidade de British Columbia, precisamente para escrever esse livro. Isso também é uma coisa interessante, que eu precisei me distanciar um pouco do Brasil para escrever o livro, fisicamente. Precisei sair, e eu sentia isso, já tinha um tempo que eu queria escrever um livro sobre Paulo Freire, e senti que precisava tomar uma distância física. E na universidade eu fui também, fiz algumas atividades docentes, e fui procurado por várias pessoas do Oriente. Eu participei de um programa de formação de professoras chinesas, que a Universidade de British Columbia, que eu fui pesquisador visitante,
tinha um programa de formação com várias universidades da China. E permanentemente vinham professoras chinesas a fazer formação. E eu fui convidado a participar dessa formação e várias vezes vieram professoras me consultarem que estavam escrevendo dissertações ou teses sobre Paulo Freire. Então, é uma referência assim, mundial. É impressionante a quantidade permanente quando... outra vez, já faz um tempo, eu fui fazer um trabalho no Japão. E eu cheguei no aeroporto em Japão, em Osaka. Eu fui fazer um trabalho que não tinha diretamente a ver com Paulo Freire. Eu fui fazer um trabalho na área de filosofia com crianças, que é uma área que eu trabalho faz muito tempo. E no aeroporto tinham 3 estudantes me esperando. E as 3 estavam com uma camisa com o rosto de Paulo Freire, só pelo fato de eu estar vindo do Brasil. Então, realmente, Paulo Freire é um ícone, é uma figura extraordinária. E é muito difícil fazer um exercício crítico e não se apaixonar, não se deixar envolver nessa lógica do amor ou do ódio. Ou então, não que não nos possamos apaixonar e pensar junto, mas envolver-nos numa paixão que não nos impeça de pensar e de ver as coisas com uma certa criticidade. Interessante, né, Walter, essa história do Japão você conta também no livro, né, da camiseta, que não era seu tema naquele momento. É interessante como muitas vezes fora a gente também tem essas referências, e aqui dentro, né, eu tenho dito isso nas séries do Instituto Paulo Freire, assim como o Centro Paulo Freire também, mas o Instituto Paulo Freire, ele tem esse papel, inclusive, agregador, né, de pessoas, instituições que estudam, é uma fonte, né, de pesquisa, porque lá também tem a biblioteca, as pessoas, o próprio professor Moacir e todas as pessoas que lá trabalham. E você também conta que você fez um trabalho de pesquisador ali no Instituto Paulo Freire. E hoje, especialmente nesse cenário que a gente já disse aí, eu tenho visto o quanto ele também tem sofrido alguns ataques por essas pessoas que também, na minha compreensão, pouco leram ou desconhecem quem é e o que escreveu Paulo Freire. Mas a sua inspiração, tão, como eu já disse, tão séria, tão respeitosa, como é que foi esse encontro com o Instituto Paulo Freire, com as companhias lá, né? Quem você teve a oportunidade de dialogar, quanto tempo você passou nesse exercício da pesquisa, já que agora você contou para a gente que foi em Vancouver, mas você também fez um trabalho de pesquisa no Instituto. Na verdade, eu fui no Instituto no início e no fim, porque, na verdade, o Instituto, o acervo Paulo Freire está totalmente disponível online. Então, eu consegui acessar. Vancouver também é uma cidade onde Paulo Freire esteve, e, na verdade, tem centros e paulo freirianos no mundo inteiro. Então, também em Vancouver tinha um centro Paulo Freire, e o Instituto Paulo Freire é extraordinário, é acolhedor, é magnífico. Eu estive com o filho caçula, com Lucardes, com Ângela e com Moacir Gadotti. Passei um dia muito bonito, um dia inteiro, quando já tinha escrito o livro e eu queria entrevistar a Lucardes para conversar um pouco da intimidade da vida do Paulo Freire durante a infância do Lucardes. Eu fiz uma entrevista com Lut, que eu me lembro que quando eu comecei a entrevista ele estava um pouquinho na defensiva, como dizendo, olha que eu não sei se eu vou poder responder todas as perguntas sobre questões teóricas relativas a meu pai. Mas eu logo tranquilizei ele, porque falei, não, eu não quero falar nada da teoria de teu pai, porque na verdade o que eu estou interessado é na vida de teu pai e na relação, sobretudo como teu pai se relacionava com tua infância, ou como se relacionava com vocês enquanto crianças, e como era um pouco Paulo Freire em relação
como pai, não tanto como intelectual, como escritor. E passamos um dia muito bonito, porque eu fui uma manhã cedo a São Paulo e a entrevista se alongou o dia inteiro, foi na própria sala que o Ludgar descuida da biblioteca do seu pai, e logo depois chegaram Ângela e Moacir, e conversamos e almoçamos. Foram muito generosos, me obsequiaram livros, e realmente eles cumprem, como tu falaste, uma função super importante, porque esse instituto é um foco que vem pessoas do mundo inteiro, e algo que deveria ser considerado de interesse público, que algo que deveria ser considerado uma questão do Estado, porque Paulo Freire é só no Brasil que ele é discutido, questionado, porque realmente é admirado no mundo inteiro, estudado no mundo inteiro, e sua obra deveria ser cuidada, respeitada e valorizada como uma das grandes contribuições que o Brasil dá à educação do mundo inteiro. Isso, e aí você já citou a entrevista com o Lutgardes, né, o filho do Paulo Freire, e uma outra característica do seu livro, que eu também acho importante para quem não leu, até também ficar provocado, né, instigado a conhecê-lo, é de que é um livro muito criativo, assim, vivo, dinâmico, porque tem foto, tem entrevistas, tanto com o Lute quanto com a Esther Pilar Grossi, epílogos, apêndices, notas, quer dizer, a minha pergunta é mais ou menos assim, como é que foi esse processo criativo, né, de pensar nisso tudo, porque eu acho que foge um pouco à lógica de um livro linear, por mais que todas as categorias muito bem trabalhadas, no sentido de aprofundá-las e refletir sobre, mas que tem uma diversidade muito grande, né? De criação sua, de a partir da sua trajetória, da sua história também trazer outros elementos. Então, explica para a gente como foi esse processo de criação. Também penso que não foi só minha, ou seja, um processo, foi um processo de criação coletiva bem bonito, porque quando eu terminei o livro e estava com o primeiro rascunho, eu ofereci ele a vários amigos e colegas para lerem, e recebi várias sugestões. Para que tu tenhas uma ideia, por exemplo, quando eu terminei o livro, eu tinha colocado as 2 entrevistas no final. E foi um amigo, o Carlos Sclier, por exemplo, o Carlos Sclier, que é um amigo argentino, que ele trabalhou alguns anos na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que agora voltou para a Argentina e trabalha em Buenos Aires, mas tem vários livros em português, e ele fez o prólogo à edição em espanhol do livro, que foi publicada pela Claxo, que de fato a edição em espanhol está disponível gratuitamente em PDF na biblioteca virtual da Claxo, com um prólogo de Carlos Sclier. Quando Carlos leu essa versão, ele me sugeriu, eu acho que a entrevista com o Lutgardes tu deverias colocar no início, não no fim. E foi uma sugestão ótima. E as fotos também foi uma produção coletiva, porque o pessoal da editora, que é muito legal, do Grupo Autêntica, que são de Belo Horizonte também, são mineiros, o Diogo e a Regiane, que são pessoas extraordinárias, eles foram até o Instituto Paulo Freire, foram a visitar os arquivos, no Instituto colocaram à disposição o acervo fotográfico, e então foi um trabalho coletivo, conjunto, eles foram me passando as fotografias e fomos escolhendo entre todos. Então, foi um livro feito a muitas mãos. Na verdade, eu que assinei, mas foi produto de muitas mãos. Com a Esther também, é uma amiga de muitos anos. Nós fizemos a entrevista à distância e ela foi uma amiga pessoal de Paulo Freire. E eu dei também o livro para ser lido, inclusive por Ângela, por Moacir, por Lutgardes. Então, eu tive vários retornos
do livro antes de ter a versão final, que me permitiram acabar ele de uma forma mais harmoniosa, mais acabada, com a redundância. Interessante, né? Como é que o trabalho realmente tem sempre com, né? Com o outro, e a gente consegue identificar mesmo, assim. Então, nós chegamos nos princípios ou categorias que ancoram o seu livro: a vida, a igualdade, o amor, a errância e a infância. Então, dentro desses princípios que você anuncia assim, no livro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a reflexão sobre a igualdade. Qual que é a relação, especialmente nesse momento, né, Walter, é tão importante a gente pensar a partir desse princípio freiriano da igualdade e a sua relação com a democracia? A igualdade, digamos assim, para dizê-lo de uma forma simples, porque a igualdade pode ser ler de muitas formas, e Brasil é um país cheio de desigualdades, ou seja, as desigualdades materiais são gritantes, a desigualdade econômica, mas a igualdade, na verdade, como princípio e não como objetivo da educação, o que ela diz é que eu exploro algumas afirmações de Paulo Freire nesse sentido. Basicamente é que qualquer ser humano é capaz de aprender qualquer coisa na medida em que lhe são oferecidas as condições para isso. Ou seja, que ninguém é mais capaz do que ninguém, ou que ninguém é inferior a ninguém, ou ninguém é superior a ninguém. Que o princípio da igualdade significaria que nenhum professor tem direito, digamos, a menospreciar ou a subestimar a capacidade de aprendizagem de qualquer aluno sob nenhuma circunstância. E isso é uma coisa muito forte, eu penso, e uma coisa super importante, porque às vezes faz parte do inconsciente coletivo uma certa subestimação, sobretudo nas classes populares, de alunos pensando que coitado, ele não pode, ou ele não é capaz, ou ele não tem as condições. E, na verdade, eu penso que esse princípio é, em certo modo, revolucionário. Ou seja, é confiar absolutamente na igual capacidade de todos os seres humanos de aprender o que eles desejam aprender, e eu penso que é esse o sentido do trabalho docente. Criar as condições para que os alunos possam aprender o que eles desejam aprender. Fundamental, né, para a gente pensar esse momento do ensino remoto, inclusive, né? E aí você já falou um pouco dessas leituras freirianas que a gente tem visto hoje, assim, de que partem da ideia também de que Paulo Freire não trata de crianças, né? E sim, tão somente apenas de adultos por a sua experiência vir desse processo vivenciado por ele na alfabetização de jovens e adultos. Mas, se eu entendi, essa não é a sua leitura do Freire, né? Explique um pouco para a gente, assim, esse princípio da infância, como é que você conseguiu identificar na obra freiriana esse princípio, já que para você essa é uma área importante de estudos, né? Sim, há vários sentidos em que a infância é importante. E é verdade que Paulo Freire não se dedicou à educação das crianças, da infância cronológica, digamos assim. É verdade, Paulo Freire não escreveu nada sobre educação infantil, no sentido mais literal. Porém, há vários sentidos em que a infância para Paulo Freire é fundamental. E ele diz isso repetidamente nas suas autobiografias, em vários relatos. Paulo Freire escreveu várias autobiografias, várias conversas, vários diálogos. E ele, sempre que se refere à sua infância, ele diz que, embora ele não se ocupou da educação das crianças, a maneira em que ele foi educado enquanto criança foi fundamental
para conceber a educação quando ele foi um adulto. Ou seja, embora ele não se ocupou da educação das crianças, as principais ideias que ele teve sobre a educação foram inspiradas na maneira em que ele foi educado enquanto criança. E isso é extraordinário, porque ele foi educado pela sua mãe e pelo seu pai, à sombra de uma mangueira, no quintal da casa do bairro de Casa Amarela, em Recife, e não foi numa escola. E eu exploro uma categoria que eu penso que tem muito a ver com a infância e tem muito a ver com como nos relacionamos com a infância, que é a categoria temporal. Ou seja, e é interessante que a tradutora, a Thaís, eu disse temporal e ela fez assim. Ela fez assim. Mas isso aqui é um tempo. Eu não sei como ela vai traduzir agora. É um tempo que os gregos chamavam Cronos. Mas tem outro tempo que os gregos chamavam Aion, que não é o tempo do relógio. Não é o tempo do relógio. Porque o tempo do relógio é um tempo que não para. Ele tem passado e futuro, mas ele não tem presente. Porque o relógio está sempre em movimento. Ele nunca para. O máximo que ele tem de presente é um instante, um agora. E Paulo Freire diz que o tempo da educação é o tempo aion, o tempo da infância, o tempo presente. E o tempo no qual ele foi alfabetizado, à sombra de uma mangueira. Que não é o tempo da escola, que é o tempo de 40 minutos, 50 minutos. Então, nesse sentido, a infância é super importante. Mas também é importante em outros sentidos. Por exemplo, eu menciono ali um dos prêmios que Paulo Freire recebeu, entre tantos prêmios que ele recebeu, foi Bambino Permanente, numa cidade italiana, numa biblioteca comunal, em Toscana. Bambino Permanente. Paulo Freire tinha 68 anos. Significa que Paulo Freire, vejam, como não vai ser importante a infância em alguém que aos 68 anos é percebido como um menino permanente. Ou seja, em alguém que permanece na infância. E em alguém que repetidas vezes diz que ele, sendo adulto, fez questão de manter viva a infância que ele experimentou e a infância que ele não experimentou. Há um testemunho muito bonito que eu coloco no livro, quando ele diz: uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi não deixar morrer ao menino que eu fui e ao menino que eu não pude ser. Muito lindo, é maravilhoso. Ou seja, que pode não ter escrito sobre a infância cronológica, mas fez muita questão de manter viva a criança nele como uma condição de educar pessoas de qualquer idade. E outro conceito-chave, assim, que a gente também vê no seu livro, é a ideia daquilo que muitos dizem da amorosidade freiriana, né, que eu sempre costumo dizer que a amorosidade não pode ser vista sem a rigorosidade, né, nesta compreensão, inclusive de como é que um se aproxima e a hora que se distancia, e tem uma hora que se intitula o amar saber, saber amar e o amor político. O que seria para você, então, Walter, esse amor freiriano? Que análise você faz desse conceito ou dessa categoria para o Paulo Freire? Ótimo, e aproveito a cumprimentar a Mirta Ricota, que escreve de Rosário, Argentina, perto de Rosário, uma cidade pequenininha, sobre a importância da confiança em contextos infectados de desconfiança, que tem a ver também com a amorosidade e com tua pergunta, porque o amor, eu
faço uma leitura em geral, por isso também o subtítulo do livro, uma biografia filosófica, porque tem também uma polêmica, muitas vezes, se Paulo Freire é ou não é um filósofo. E eu tento relacionar a Paulo Freire a uma tradição da filosofia como um modo de vida. A filosofia não tanto como um saber acadêmico, mas, sobretudo, como uma vida em movimento, como uma força vital, como uma força da vida. E a filosofia, eu trouxe agora a filosofia, quis trazer a palavra filosofia, porque a palavra filosofia tem a palavra amor dentro dela. Filosofia, às vezes, se traduz como amor ao saber, mas ela também é um saber amar. Na verdade, a tradução do amor ao saber poderia ser também traduzida como um saber amar. E há vários colegas, amigos, com os quais trabalhamos essa compreensão da filosofia. A filosofia acadêmica, erudita, está muito longe disso. Ela se volveu um conhecimento abstrato, completamente racional, digamos assim, afastado dos sentimentos. Mas a filosofia, como uma maneira de viver, ela é um saber dos sentimentos, é um saber amoroso, é um saber da amizade. A filosofia se faz entre amigos. Não é que somos amigos e por isso fazemos filosofia, mas porque fazemos filosofia nos tornamos amigos, porque nos preocupam as mesmas coisas, porque problematizamos o mundo. Então, Paulo Freire é uma pessoa amorosa nesse sentido, em que ele está preocupado por um mundo que é injusto, por um mundo que tem muita exclusão, muita pobreza, muitos oprimidos. E Paulo Freire é uma pessoa que contagia uma certa esperança, uma certa amorosidade, no sentido que ele confia em que, através da educação, é possível que nasça sempre um novo mundo. Então, há um certo sabor amoroso, um certo sabor, eu disse agora sabor, que é uma palavra que etimologicamente está ligada ao saber. Há um saber amoroso, uma saborosidade, um saber amoroso que permite confiar, como colocava agora Mirta, que permite sentir que o mundo que estamos vivendo hoje não é o único mundo, que há outros mundos possíveis e que podemos confiar em que o mundo pode voltar a nascer. O amor também é uma força que confia em que sempre é possível que nasça um novo mundo, que esse mundo não tem por que ser da maneira em que ele pode ser de muitas outras maneiras. E agora buscando o princípio da errância, né, que eu achei fundamental para pensar a realidade de hoje. O mundo pode ser de outra maneira? O que essas errâncias trazem para o diálogo, as suas errâncias trazem para o diálogo com as errâncias freirianas e com a nossa realidade? Como que é possível pensar a partir desse mundo que vivemos, dessa realidade, com essas errâncias, ou com esse princípio da errância aí? Nesse princípio, eu preciso inscrever a Paulo Freire na tradição da escola filosófica popular latino-americana, ou nosso-americana, particularmente na figura do Simón Rodríguez, o mestre de Bolívar, aquele que dizia: inventamos ou erramos. Inventamos ou erramos, que a América é a terra da invenção. E inventamos ou erramos, errar pode significar duas coisas. Pode significar não acertar, pode significar equivocar-se, o erro como um equívoco, mas o errante é também um viajante especial, um viajante que tem muitas formas de viajante. Tem o nômade, tem o turista, tem o exilado. Paulo Freire foi também um exilado político, teve que sair depois do golpe de 64. Tem o emigrante, o imigrante, tem o transhumante, tem muitas formas de viajante. Mas o errante é um viajante particular.
às vezes se diz que o errante não sai para onde ele vai, mas isso não é verdade. O errante é aquele que sabe que para viajar de verdade precisa não antecipar o destino da viagem. Que viajar de verdade significa estar atento aos sentidos que a própria viagem vai demarcar para chegar a um destino. Se a viagem é educativa, se a viagem é pedagógica, isso significa que o educador jamais pode antecipar os sentidos da viagem, que será a viagem conjunta entre educadores e educandos, educadoras e educandas, que vai mostrar os sentidos. Significa que se a educação é uma viagem aberta, uma viagem que não pode ser predeterminada, e que a tarefa principal dos educadores e educadoras é estar atentas aos outros saberes e aos outros do saber, aos saberes outros, e não tentar levar aos outros a seu próprio saber, como uma educação bancária ou tradicional postularia. Então, a errância é um princípio fundamental para os educadores, porque significa que a própria tarefa é colocada como uma tarefa em movimento, como um sair do lugar. Inventamos ou erramos, dizia Simão Rodrigues. Isso se pode entender de muitas maneiras, mas eu penso que a errância é uma forma de invenção, que errando inventamos. Inventamos também no duplo sentido, de dar lugar a um mundo novo e também de abrir as portas para os que estão hoje fora do mundo. Muito interessante, Walter. E aí voltamos nessa pergunta também, que a politicidade não foi um princípio, né? Ou aí pelo menos demarcado por você, mas eu senti essa ideia freiriana da politicidade, você expressa isso em vários momentos do livro. Qual que para você é a importância dessa categoria da politicidade na sua análise na obra freiriana? Para mim é fundamental, é importantíssimo. Só que eu tento, digamos assim, eu tento também inventar, digamos assim, um Paulo Freire. Eu faço também eu tento, digamos, fazer o que eu digo, ou eu tento ser consistente na minha escrita com a minha leitura. Então, o livro é também um livro errante. Ou seja, é um livro que não... Quando eu comecei a escrever ele, não sabia aonde eu ia chegar. Eu não escrevi o livro, digamos, como quem escreve um livro com princípio, com introdução, com capítulos que se desdobram e chega a uma conclusão final. É um livro que vai encontrando-se. E então a politicidade, ela atravessa o livro através de seus princípios. Eu encontro a politicidade na vida, na igualdade, no amor, na errância e na infância. Ou seja, é uma... Vejamos, por exemplo, o que acabamos de dizer sobre a errância. Eu penso que ele é tremendamente forte politicamente. Porque veja a força política de um professor que confia, digamos assim, numa revolução, que confia numa transformação política, mas que sabe que não pode antecipar os sentidos dessa transformação. Que sabe que a transformação é um processo errante, que sabe que a revolução é uma viagem. E eu te diria mais, até trazendo o último princípio, que é uma viagem infantil. Paulo Freire, naquele livro maravilhoso que escreveu com Antônio Faúndes, o chileno, elogia no final muito fortemente a Revolução Nicaragüense, a Revolução Sandinista. Eram os anos 84, 80 e pouco. E ele diz assim, com um elogio extraordinário: a Revolução Sandinista é uma revolução menina. E ele diz, e é uma revolução menina
não pela sua curta idade, porque de fato tinha poucos anos. Ele diz, é uma revolução menina não pela sua curta idade, é menina porque não se cansa de perguntar o que é uma revolução. Então veja a força política da infância, a força política da curiosidade, da inquietação, da pergunta, de uma pedagogia menina da pergunta. Eu penso que a politicidade de Paulo Freire está no valor da infância, da errância, da igualdade, do amor e da vida. Atravessa todos esses que você anuncia, né? Agora a gente, então, vai passar talvez para um bloco mais pessoal da sua forma de ler, não mais do livro em si, mas a sua forma de ler. E aí eu te pergunto isso, assim, hoje, quando você retoma a sua história, que você já contou um pouco aqui da escrita, o que foi a maior contribuição para você, tanto pessoal quanto profissional, na escrita desse livro? Se você pudesse eleger, né? Porque eu penso que são muitas. São muitas e é difícil porque ainda está em processo, porque inclusive, por exemplo, agora o livro está sendo ele foi traduzido ao espanhol, que foi para mim uma coisa extraordinária, porque ele foi traduzido por um amigo, um colega, Federico Brugaleta, que é um estudioso de Paulo Freire, que ele fez sua tese de doutorado sobre a recepção da pedagogia do oprimido, e que é uma história fantástica, porque, como se sabe, a pedagogia do oprimido, ela foi publicada primeiro em inglês, depois em espanhol, só depois em português, e os originais seguiram um percurso extraordinário também, foram para a França, depois voltaram faz pouco tempo que está no Brasil, tem essa edição aqui, maravilhosa, que foi um dos livros que me deram de presente no Instituto Paulo Freire, essa edição comemorativa que tem o manuscrito tão bonito, precioso. Então, Federico Brugaleta trabalha com isso, ele fez a tradução para o espanhol e foi muito bonito porque é uma ideia, assim, eu fiz questão de escrever o livro em português, que não é minha língua materna, como é evidente. Minha língua materna é o espanhol. Mas eu fiz questão de escrever o livro em português porque eu senti que não podia não escrever em português por ser Freire, pela própria experiência do exílio que ele teve, inclusive por ele não ter podido publicar seu livro principal, como foi a Pedagogia do Oprimido em português. Eu senti assim como, não sei, como uma espécie também de mínimo gesto de gratidão ao Brasil por tantos anos que eu levo, já mais de 20, e o Brasil me deu tantas coisas que eu achei que esse livro eu devia escrevê-lo em português. E na hora de traduzi-lo, eu também senti que eu não poderia traduzi-lo, porque embora para mim, em um sentido, poderia parecer que seria muito fácil, eu sabia que se eu traduziria o livro, na verdade, iria ser outro livro, não iria ser o mesmo, que eu não conseguiria traduzir o livro. E a experiência da tradução do Federico foi fantástica, porque, na verdade, ele ia me comentando sobre as dúvidas, e então, na verdade, ele também, a tradução foi me ajudando a corrigir algumas coisas do português, então foi um processo que me ajudou quase que a repensar o livro. Agora o livro está sendo traduzido ao inglês e ao italiano, e é também uma outra experiência fantástica, porque a experiência da publicação em inglês é também uma outra tradição muito forte. O livro vai ser publicado pela editora Bloomsbury, que é onde estão publicados os livros de Freire, e há uma questão com os livros de Freire, com a tradução das obras de Freire, muito interessante. A pessoa que está revisando e traduzindo
Ele me fez notar, por exemplo, para que você tenha uma ideia, eu trabalho uma parte no capítulo do amor, a última parte da pedagogia do oprimido, onde ele diz que espera que a pedagogia do oprimido, se não, pelo menos, contribua para um mundo onde seja menos difícil amar, que é o final da pedagogia do oprimido. Bem, essa parte na edição em inglês não existe, não está traduzida. Enfim, é tão interessante todo esse processo que... Então, eu sinto que ainda não terminei de escrever o livro. Ou seja, nós fizemos, inclusive, em 2000, o livro foi publicado aqui o ano passado, deve ter um ano que foi publicado, e fizemos, até a pandemia, fizemos, não sei, pelo Brasil, como umas 30 apresentações, e foi extraordinário. Para mim, cada apresentação era como um ato de resistência, um ato de alegria, de esperança. Então, eu sou extremamente grato à oportunidade que o livro tem me dado de um encontro com muito mais que uma pessoa, mas eu diria com uma vida, com uma potência da vida, com uma potência do pensamento e com uma potência do encontro que envolve pessoas, que envolve afetos, que envolve projetos, que envolve, eu diria, a força da amizade. A amizade não como digamos, os amigos que se contam segredinhos, mas a amizade como os que estão preocupados por um mundo em comum, como hoje estamos preocupados pelo Brasil, como os que sofrem pelas mesmas questões, pela injustiça, pela falta de beleza, pela falta de sensibilidade. E então eu sou muito grato, realmente, infinitamente grato a Paulo Freire e a oportunidade que o encontro com ele tem me propiciado para um caminho que é infinito, que é uma viagem como a errância, que é uma viagem permanente que sinto que só estou iniciando, que ainda estou no início. Eu só diria que é uma amizade comprometida, né, Walter? Uma amizade comprometida com a transformação, com o processo de não naturalizar as desigualdades e as injustiças, né? E isso faz com que esse encontro seja importante para a gente, né, em todos os momentos, mas especialmente hoje. E você tem um livro do Paulo Freire preferido, assim, que você acha que... Sim, tenho. Sim, tenho esse livro que eu mencionei com Antônio Faun. Para mim, assim, meu livro preferido não são nem nenhuma das pedagogias, não é nenhum dos livros, mas para mim o livro preferido é Por uma Pedagogia da Pergunta, com Antônio Faun. Eu gosto também muito de aquele outro livro com Milton Holton, de O Caminho se Faz Caminhando. Também adoro isso. De fato, assim, de uma maneira geral, eu gosto muito mais dos livros falados que dos livros monográficos. Gosto mais dos livros conversados que dos livros monoautorais. Mas meu livro preferido, e você deve adivinhar por quê, porque eu acho que é o livro mais infantil. É Por uma Pedagogia da Pergunta, porque é justamente ali onde a pergunta aparece como a coisa mais importante, e a pergunta é sinônimo de infância e de início. E nessa mesma perspectiva do livro preferido, interessante você dizer ser esse, até agora na série ninguém tinha indicado Pedagogia da Pergunta. Então fica também essa referência, né, como esses livros de entrevista que às vezes as pessoas também na academia acham menos válido, menos importante do que outros, né, mas tem aí fundamental reflexão também sobre pensamento freiriano e aquilo que a gente também pode referenciar sobre isso. E aí a última para a gente abrir para as perguntas que já estão aqui sendo feitas pelo chat, se você pudesse, a gente sempre faz essa perguntinha na série, se eu pudesse dar uma dica freiriana,
né, com a sua experiência, para um colega da universidade ou para um colega da educação básica, o que você diria? Ou talvez uma leitura, ou talvez uma dica no sentido de, com a sua experiência, falaria o quê? Aproveito e cumprimento a Regina, que esteve no lançamento em Brasília, e Leonardo, obrigado, exatamente, mais Horton, We Made the Road by Walking, maravilhoso esse livro, tem uma tradução da editora Vozes também ao português, maravilhoso. Horton é um grande educador norte-americano, é o Freire dos Estados Unidos, e exatamente, aí colocou Leonardo, obrigado, a tradução da Vozes, maravilhoso livro. E também anotações preciosas sobre a infância dos dois. Uma observação, você me pegou agora, e olha que você me passou as perguntas por antecipado, mas eu tenho o hábito de não querer ler para deixar mais librado à improvisação e não fabricar uma apresentação. Mas uma dica freiriana, eu diria que se me permite, eu diria assim, que aquela dica da infância eu acho muito preciosa e é boa porque vai para todas as idades, porque para Freire a infância não é uma questão de idade e é uma coisa que também diz respeito à educação, mas não só à educação. E eu acho que é uma coisa que hoje também é um momento especial também para essa dica, porque, obrigado, Glória, também aproveito a agradecer, porque, em certo modo, a pandemia é um momento, por um lado, de muita morte, de muita desolação, de muito descuido e descaso, sobretudo com como o governo aqui está, parece que se aproveitando da pandemia para afirmar sua política da morte. Também há uma dimensão em que a pandemia é um momento de infantilidade, no sentido de um momento em que as palavras que pronunciamos tranquilamente já não podemos pronunciar tão tranquilamente, que é um momento de que um mundo em que parecia que seguia tranquilamente, normalmente, naturalmente seu curso. Obrigado, Leonardo, obrigado pelo teu carinho. Parecia que esse mundo que seguia um curso tranquilo, isso foi interrompido, e então é um momento extraordinário para colocar nossas perguntas, para colocar nossa inquietação, para quem sabe começar de novo, para suspender o que dávamos por descontado. Então, essa inspiração freiriana eu acho extraordinária. Cuidar e não deixar morrer ao menino que fomos e ao menino que não podemos ser, ou a menina que fomos, ou a menina que não podemos ser. Que não é fácil, porque às vezes o mundo é muito hostil à infância, mas eu acho que se a infância é sinônimo de curiosidade, é sinônimo de inquietude, é sinônimo de olhar as coisas como se fosse a primeira vez, se é sinônimo de não conformidade, eu acho que então é sinônimo também de esperança e é sinônimo de que a história não está escrita, não está fechada e ainda podemos escrever uma nova história. Obrigada, Walter. Agora nós vamos então para as perguntas das pessoas aqui no chat. Eu quero mais uma vez agradecer a todos e todas pela participação, pelas perguntas. Algumas eu penso que foram feitas mais no início e que você já acabou passando por elas, mas eu vou retomar aqui até
porque pelo respeito às pessoas que fizeram. Então, a Camila Rocha Cardoso pergunta, se houver oportunidade, gostaria que o professor comentasse um pouco mais sobre a relação da infância para Freire. E o Jefferson Guerreiro também pergunta, como podemos usar o pensamento de Paulo Freire com a educação infantil? Acho que a gente já falou um pouco desse universo da infância, mas há aqui essas perguntas em relação a isso, que eu vou também colocar mais uma da professora Helenita Pinheiro, nossa colega na Faculdade de Educação, e ela pergunta, professor, você escreve sobre infância, criança, escola, no diálogo com autores como Foucault, Nietzsche, Derrida, Deleuze. De que maneira aproxima ou distancia Paulo Freire desses outros autores? Vamos fazer esse bloco, aí depois eu leio as próximas. Ok. Sim, em relação com a pergunta da Camila, eu penso que falamos algumas coisas, poderíamos falar mais também, porque eu penso assim que Paulo Freire, ele mais do que falar da educação infantil, ele ajuda a falar da infantilidade da educação. Ou seja, ele ajuda a falar de uma dimensão infantil que atravessa a educação de todas as idades. O que é extraordinário. Ou seja, porque não é apenas de uma etapa, não é a educação infantil como de uma fase da vida humana. Porque aquilo que falávamos anteriormente, porque quando entendemos assim educação infantil, estamos pensando a infância como com uma temporalidade cronológica do relógio. Mas quando falamos da infantilidade da educação, estamos pensando a infância como um modo de vida, como uma atitude, como uma dimensão inquieta, curiosa, questionadora. Então, nesse sentido, eu penso que Paulo Freire não diz respeito apenas a uma parte, digamos, do sistema educativo ou da vida humana. Ele diz respeito a uma dimensão que atravessa toda essa cidade. E em relação com aqueles autores, Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, sim, eu tento, na verdade, isso é uma questão também interessante, porque quando se lê o que significa ler um autor, ou para que lemos um autor, muitas vezes, em filosofia, sobretudo, se perde um pouco o sentido das leituras e termina se focando em questões muito pontuais, muito eruditas, muito acadêmicas. E muitas pessoas poderiam dizer, mas Foucault, na verdade, teria muitas inconsistências com Paulo Freire, ou são pensadores muito distintos. Agora estou vendo aqui que Helenita também, ela mencionava, na verdade, Nietzsche, e de que maneira aproxima ou distancia. Obrigado por colocar ali, Rogério. Então, claro, na verdade, o que eu tento fazer é colocar eles, para usar justamente uma categoria do Deleuze, eu tento colocar eles como intercessores. Ou seja, eu tento ver em que pontos, que cruzamentos afirmativos e potentes podem surgir entre esses autores e Paulo Freire. Não me detenho, não paro para ver muito os inconvenientes, as diferenças, os contrastes, apenas procuro colocar em jogo naquilo que se potenciam, naquilo que colocá-los juntos pode fazer que o pensamento ganhe mais força ou ganhe mais potência. Eu vou dar um exemplo apenas de Foucault e um exemplo de Derrida, porque são dois pensadores que gosto muito. Um é o que eu falei anteriormente da filosofia como modo de vida. É uma categoria que eu tomo de Foucault. Foucault era um autor que também ele tinha muitos problemas com se considerar a si próprio um filósofo, pela tradição da filosofia acadêmica, erudita. Ele rejeitava se considerar a si próprio um filósofo. Mas nos últimos trabalhos ele procurou buscar na história da filosofia uma tradição na qual ele se encontrara. E era uma tradição em que a filosofia e a educação não se dissociavam muito. Ele chama atenção para a figura de Sócrates, que era uma espécie de filósofo educador.
e que justamente Sócrates, que não sabia nada, que só sabia que não sabia, que não escreveu nada, que não escreveu nenhum livro, não tinha uma filosofia, a não ser sua própria vida. Ou seja, a filosofia de Sócrates se confunde com sua vida. É nessa tradição que eu inscrevo também a Paulo Freire, que aqui na América Latina eu mencionei anteriormente a Simón Rodríguez, que foi o mestre de Bolívar, que chamava Simón Rodríguez de o Sócrates de Caracas. Ou seja, são filósofos educadores que educam com sua própria vida, como Paulo Freire, que eu também penso que educava com sua própria vida. E Derrida, um filósofo também extraordinário, um conceito que atravessa o livro inteiro, que eu não falei tanto aqui, mas que para mim é super importante, que está no título do livro, é o conceito de tempo, que tem também a ver com a infância e que tem a ver com a educação. Derrida escreveu um livro de um seminário que depois se tornou um livro que se intitula Dar o Tempo. Derrida diz que dar o tempo é uma coisa duplamente impossível, porque dar é impossível, dar em sentido absoluto, dar, isso não sei como Thaís vai traduzir, dar sem esperar receber, porque sempre que damos, esperamos alguma coisa em troca, sobretudo em educação, um educador sempre espera alguma coisa, então dar sem esperar receber nada é impossível. E se tem uma coisa que é mais impossível ainda, é dar o tempo, porque ninguém tem o tempo. Quem pode dizer que vai dar ou que não tem, se o tempo não é de ninguém? Ninguém tem. Então, dar o tempo parece uma coisa impossível. Dupla impossibilidade, diz Derrida. Mas eu penso que é uma metáfora extraordinária para pensar a educação, porque é como um inédito viável, diria Paulo Freire. É uma dessas impossibilidades necessárias. É impossível, mas na educação temos que fazer de conta que é necessário. Fazer de tudo, criar as condições, como se fosse necessário dar o tempo. Criar as condições para que se possa, de fato, pensar, para que se possa criar um mundo novo. Mesmo que pareça impossível, mesmo que a realidade, o mundo nos diga que está tudo ao contrário de como deveria estar. Mas talvez seja o valor da utopia, do inédito viável. Não sei como se... Thaís é uma mágica. Isso mesmo, elas conseguem fazer mágica. Agora tem uma pergunta do Maicon Guimarães. Walter, fala um pouco sobre o que você apontou no livro sobre a errância e a meninice em Freire. Parabéns pela linda obra. Tem também da Sônia Faleiros, também nossa companheira aqui na série. Walter, qual ou quais dicas você pode trazer para nós, professores e professoras hoje, com esse tempo de trabalho remoto, para conseguirmos melhorar o tempo de ensino e aprendizagem dos estudantes? Como é o Leonardo Gedraitti, o nome da pessoa que fez sobre o tempo remoto? Sônia Faleiros. E o Leonardo Gedraitti pergunta: como trazer o princípio da errância para a sala de aula? Como ser um professor errante? Ótimo. E a última da série aqui, que eu também achei importante, que pode ser a última sua aí também, que eu vou traduzir aqui porque está em espanhol, tá bom? E eu não vou fazer vocês ouvirem o meu espanhol. Donarri Lopes, que você falou sobre a sua infância cronológica, antes dos 12 anos. Por favor, compartilhe uma experiência, uma travessura, um momento da sua infância que você tenha desfrutado. Dona Gi é uma querida amiga do México, do Estado do México. Agradeço também a presença dela, graças, Dona Gi. É difícil a de Dona Gi. Vamos pela errância primeiro. A errância
E também a pergunta da Sônia no tempo remoto. Eu penso que o tempo remoto é uma coisa interessante, porque, por um lado, eu acho que é uma pergunta para se fazer se é possível fazer escola remotamente, não é? A Hansia também está na pergunta do Michael. Mas primeiro há uma pergunta, eu diria uma pergunta primeira, se o que eu chamo de fazer escola, porque a gente vai para a escola é um prédio, é uma instituição, mas a escola não está feita, a escola se faz, a escola se vive, a escola se atualiza na relação, na vivência, no contato, no encontro. E, na verdade, esses 5 princípios que eu proponho aí no livro são como 5 formas de fazer. Você quer dizer alguma coisa? Quer, Camila? Não. São como cinco formas ou modos de fazer escola. Tanto aí que, inclusive, eu sugiro, tipo como uma brincadeira, né? Porque eu também penso que não... É uma questão que toco aí em algum lugar sobre o método, que é uma coisa que se insiste muito, né? O método Paulo Freire, e eu tento sugerir que, na verdade, isso não existe, na verdade, que o método é o de cada um, que na verdade, claro que há um método, mas o método nunca pode estar por cima de quem vai afirmar o método, e o método precisa ser recriado, repensado, reconstituído infantilmente, ou seja, tem que ser questionado, recriado. Então, mas eu sugiro um exercício meio assim, brincando de segunda-feira, cuidar da vida, terça-feira da igualdade, quarta do amor, quinta da errância, sexta da infância. E então a Sônia que pergunta, tem a questão do tempo remoto, mas eu penso que, então, a primeira questão que eu penso que valeria a pena se perguntar é se se pode fazer escola remotamente, ou seja, se há educação possível, sem os corpos presentes, sem o tempo do encontro, sem o abraço, sem o encontro, sem até os empurrões, sem a afetividade própria dos encontros. Mas como agora não tem jeito, ou seja, não há alternativa, tem que ser remotamente. Então eu sugiro, vamos fazer de conta que é possível. E eu sugeriria isso, de fazer esse exercício, meio em tom de brincadeira, de cuidar da vida, se remotamente colocamos a vida, se remotamente afirmamos a igualdade, não subestimamos ou sobreestimamos ninguém, se somos amorosos, se erramos e se afirmamos a infância. E aí vem a questão da errância que afirmava o Maicon, ou que perguntava o Maicon e também o Leonardo. Porque, claro, o Leonardo perguntava sobre a errância na sala de aula. Não sei se é a sala de aula remota ou a sala de aula presencial, mas em qualquer caso, a errância, na verdade, há uma errância, poderíamos dizer, há uma errância física, há uma errância espacial, mas há muitas errâncias, há uma errância temporal, há uma errância no pensamento, e há uma errância epistemológica nos saberes, há uma errância nos afetos, ou seja, há uma errância no tempo, nas vivências, na memória. Então eu penso, Leonardo, que a errância pode ser que na sala de aula fisicamente esteja limitada, embora não tanto, porque às vezes, por exemplo, costumamos ser bastante tradicionais, tipo que o professor se situa num espaço sempre da sala, as crianças sempre no mesmo lugar, ou seja, que até mesmo na sala de aula, embora seja um espaço fechado, podemos fazer errâncias e sair do lugar. Mas o que eu diria, o que eu chamaria a atenção é que, sobretudo, o que a errância quer dizer é a tentar não se fixar
en ciertos lugares de saber y a tentar estar dispostos a sair do lugar, ou estar abertos a fazer da tarefa educativa uma espécie de viagem, mesmo que seja uma viagem no pensamento, mesmo que seja uma viagem de saberes virtual, mesmo que seja uma viagem de expectativas, de possibilidades. E, dona Gia, eu deixo a anedota da infância para contar em espanhol em outro momento. E obrigado a todos pelas perguntas. Aqui está a pergunta da dona Gia. Uma travessura. Você viu aí, né? Não criei, realmente ela existiu. Eu me lembro uma muito boa. Agora me lembro uma muito boa, assim, muito boa, na escola. Que eu escondia, tinha aqueles atos de escola, aqueles atos da independência. Na Argentina, não me lembro se era, porque tem vários, não me lembro se era 9 de julho, um desses. E eu escondia a bandeira argentina no banheiro. E foi a maior confusão, porque não podiam fazer o ato, porque não encontravam a bandeira argentina para izar a bandeira no mastro. Quase fui expulso da escola aquele dia. Foi muito boa. Foi muito boa. Aqui vivemos uma época também, assim, de educação moral e cívica. Em que, a época da ditadura. Da ditadura. Com algumas reconfigurações também fora da ditadura, mas naquele momento muito mais incisivo, né? Então, as perguntas do chat que eu tenho acompanhado aqui foram essas, e eu penso que foi importante, né, ver como é que as pessoas aí interagiram. Claro que muitas pessoas elogiando, dizendo que leram o livro, que tiveram contato com o livro e que também por aí conheceram o autor. Hoje tiveram oportunidade, muitos elogios. Depois a gente pode compartilhar essas falas e também vai ficar disponível, né, no canal do YouTube da Faced, Walter. Então, eu acho que a gente podia ir caminhando para o nosso fim. Por mais que isso me traga uma sensação de saudosismo, de vontade de querer mais, mas acho que é importante também, até por conta do tempo tão discutido aqui, que tempo presente é esse que estamos vivendo e temos tantas outras demandas também a resolver, né? Então, eu queria encerrar mais uma vez dizendo que a minha compreensão do livro é em relação ao objeto de análise, né, que é a obra e a vida de Paulo Freire. É um movimento, como eu já disse, vivo, dinâmico, dialético, em que a gente tem várias visões, né, de um mesmo homem. E aí uma questão importante que ficou também para mim da leitura do seu livro é de que é esse homem humano, desse homem errante mesmo, desse homem viajante, desse homem real, para a gente também não cair naquela polaridade que a gente já falou aqui, de enxergar em Freire sempre um homem idealizado, né? Mas eu acho que a sua biografia filosófica consegue construir essas perguntas e essa identificação do Paulo Freire como um humano, ponto. Mila, né? E eu posso lhe fazer uma pergunta? Porque, veja, se essa live é coerente, consistente, ela teria que terminar infantilmente com eu lhe fazendo uma pergunta e você respondendo. Você não acha? Não, me diga assim, que essa nossa conversa de hoje, que se lhe trouxe alguma ideia diferente, alguma em sua relação com, seja com o livro, seja com Paulo Freire, ou seja com sua maneira de pensar, se relacionar com o livro, com Paulo Freire, se modificou alguma coisa, ou se lhe fez pensar alguma coisa que você não tinha pensado, se lhe fez surgir alguma pergunta, ou se lhe fez errar em algum sentido. Eu penso junto com você, então, que eu acho que uma das talvez
importantes provocações, porque eu também teria muitas. O seu livro realmente foi algo para mim muito importante, assim, numa releitura freiriana e de um encontro, talvez, com algumas aproximações minhas, né? Então, talvez por isso também tenha esta minha interpretação. Mas o que eu achei que foi o mais inédito, que eu ainda não tinha visto, que eu ainda não tinha feito por aí esta compreensão, e que eu acho que a grande questão freiriana, pelo menos na forma como eu leio Paulo Freire, é como é que a gente vivencia mesmo Paulo Freire, sabe, Walter, assim, eu tenho me aproximado de muitas pessoas, e isso que a gente falou é muito importante, não é só a concepção e a ideia, mas é como é que você vivencia isso no seu tempo presente. Como é que você materializa isso nas suas ações cotidianas? Na docência, profissionalmente, eu acho que vai além da docência, porque eu acho que também é na nossa vida, né? Como buscar essa coerência, que eu acho que o Paulo Freire foi um ser coerente até na sua contradição. Coerente até na hora de também ser contraditório, como nós também sabemos que somos, por acreditar no inacabamento humano. Então, eu lia você e ia vendo a sua coerência com os seus princípios também, porque quando você conta da sua, inclusive do seu pós-doutorado, se eu não estou errada, mas na área da filosofia, para crianças, e ao mesmo tempo desta reflexão que você foi lendo Paulo Freire e refletindo sobre você, e suas práticas e as suas concepções. Então, para mim, o Paulo Freire é um pouco isso, assim, nas minhas leituras ele sempre me provoca a pensar e refletir sobre quem eu sou profissionalmente, como é que as minhas experiências na docência têm me feito buscar essa ideia de que eu quero romper com algumas lógicas desse ensino tradicional e conteudista que nós temos no Brasil. Então, na universidade e nas escolas. Então, por isso, eu realmente, a minha leitura foi provocativa nisso. Eu achei que você foi o exercício da coerência ao discutir Paulo Freire, retomando as críticas, revendo e, ao mesmo tempo, se colocando no processo como também uma pessoa que, como você mesmo disse, por isso que eu fiz a pergunta, pensa junto com ele, né? É isso que eu acho que ele contribui para mim também. Então, nós tivemos aí um encontro do Paulo Freire nesta aproximação da forma, né? Aquele mesmo que eu citei, eu acho que porque talvez eu acho mais difícil, né? Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, porque às vezes eu acho que a universidade tem se distanciado disso. Como é que eu elaboro essa praxis e vivo essa praxis, né? Não sei se te respondi. Quem pode dizer isso, se não você? São leituras, né? Então, na verdade, a minha grande prazer de estar aqui com você, ainda brinquei com o Leonardo e com o Gabriel, assim, que a gente falaria uma noite inteira, porque eu teria um tanto de perguntas mais, de como é que você fez aquela entrevista que você pega para falar da democracia, que eu achei ali fundamental também para a gente... Na verdade, eu acho que é para a gente refletir sobre o mundo de hoje, o tempo presente de hoje, a partir dessas reflexões que você traz no livro, né? Mas a gente vai ter outros encontros. Eu te agradeço muito, porque realmente as perguntas que você me mandou, realmente você leu com tanto cuidado, com tanta atenção, eu me sentia privilegiado e não é comum uma leitura tão cuidada e realmente te agradeço muito. Eu que agradeço. E na hora desse agradecimento, especialmente, eu quero também agradecer todos e todas que participaram, agradecer as pessoas responsáveis pelo projeto Facede Presente, que viabiliza a gente estar aqui hoje com o professor Walter, nesta série Paulo Freire vai à universidade, e aí na pessoa do José Reinaldo eu agradeço todos e todas da Facede, as intérpretes de Libras, Tainá e Luz, que estiveram aqui conosco e já estão aí também vivendo essas leituras freirianas.
Quero relembrar os convites iniciais de vocês conhecerem o Instagram do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, @CEPFreirianos, e se tiver interesse, preencha seu formulário lá de participação no Círculo, participar da campanha do Instituto Paulo Freire, Paulo Freire sim, para a construção do centenário no ano de 2021, conheçam o Memorial do Paulo Freire. E para a gente encerrar, de fato, essa noite, Walter, eu fiquei pensando em algo que também traduzisse de uma forma que eu não sei fazer, que é trazer você de uma outra forma, ou a minha leitura que fiz de você de uma outra forma. E aí achei um poema do Manuel de Barros, que chama Retrato do Artista, porque para mim também você tem essa sensibilidade, né, que é importante num processo também de escrita, como eu já disse, criativo, e que traz ali uma leitura que eu considero importante para a gente pensar Paulo Freire e pensar junto com Paulo Freire. Então diz assim: a maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Agradeço mais uma vez a sua presença com o pedido de que usemos as borboletas para enfrentar esses momentos duros que estamos vivendo. E como você mesmo diz no final do seu livro, a entrevista fica aberta, como o pensamento, a palavra, a vida. E o livro, assim como essa entrevista, fica também com o seu final aberto. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Você, a todas as pessoas que ajudaram aqui, a Luz, a Thaís, as tradutoras, a Rogério na parte técnica, e a todas as pessoas que fizeram comentários e perguntas maravilhosas e que nos acompanharam. Obrigado a todos. Eu também agradeço a todos e todas, e lembrando que o certificado da série Paulo Freire vai à universidade, vão ser emitidos pelo CIEX da Universidade Federal de Uberlândia. A gente calcula num prazo aí de aproximadamente 30 dias, e a gente vai avisar no Instagram do CEP Freirianos, então fiquem de olho para a certificação das séries. Saudações freirianas, e obrigada pela companhia de cada um e de cada uma. Uma boa noite. Saímos,